Tétrades de lua de sangue, 4 seguidas sem eclipses parciais entre elas, ocorrendo em ou perto de festas judaicas, têm sido ligadas a eventos importantes para Israel. Tétrades de lua de sangue apareceram após o renascimento de Israel em 1948 e novamente durante a Guerra dos 6 Dias em junho de 1967. Nessa guerra, Israel capturou e anexou Jerusalém Oriental e o Monte do Templo. Ambos são elementos necessários para o retorno de Cristo. Nos últimos dias, tenho usado a IA Grok para me ajudar nas pesquisas. E ela me alertou sobre essa tétrade de lua de sangue ligada à segunda vinda de Cristo. Isso é empolgante e aumenta a chance de Cristo voltar em 2032 para reinar por 1000 anos. A próxima tétrade da lua de sangue será em 2043 e 44, uns 11 anos após o retorno de Cristo. A contagem final para o arrebatamento, tribulação e volta de Cristo para governar começa com a tétrade de 2014 e 15. Ao analisar todos os eclipses totais, lunares e solares, vemos que formam 3 grupos distintos. O primeiro grupo, marcado pelo sinal do Apocalipse 12 e a tétrade, ocorre em constelações ligadas ao arrebatamento. O segundo em constelações da tribulação, e o terceiro e último com nossa fuga do dragão. O último eclipse desta série acontece sobre Jerusalém. Ele ocorre acima da cauda do dragão. Joel profetiza: o sol virará trevas e a lua sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. A tribulação é o tempo da angústia de Jacó, de Israel, não da igreja. O momento e local desta última lua de sangue, no céu e na terra, são ideais para a tribulação começar neste outono. Ela aparece sobre Israel e Jerusalém, o epicentro da tribulação, o tempo de angústia de Jacó, a aflição de Israel. Rabinos judeus, antigos e atuais, creem que luas de sangue representam julgamento chegando a Israel. Acho isso muito interessante, pois luas de sangue representam a expiação de Cristo. Eles rejeitaram Cristo e, portanto, não estão protegidos do julgamento vindouro. Esta é uma linha do tempo de eventos-chave, do arrebatamento até o retorno de Cristo na tétrade da lua de sangue. A próxima festa a ser cumprida é a festa das trombetas. Isso será cumprido pelo arrebatamento. 7 anos depois, Cristo voltará para reinar no Yom Kippur, de 15 de setembro ao pôr do sol, de 16 de setembro. As datas que uso para os dias festivos vêm do toracalendar.com, o mesmo calendário judaico usado na época de Cristo. O calendário judaico atual tem as datas apenas um dia antes. Com Cristo retornando no Yom Kippur de 2032, o meio da tribulação seria em 5 de abril de 2029. O eclipse sobre Luxor, Egito, ocorreria 612 dias antes do meio da tribulação e 620 dias antes da chegada do asteroide Apófis, nome do deus egípcio do caos. Ele fará sua maior aproximação da Terra na sexta, 13 de abril de 2029, dias após o anticristo profanar o templo e se declarar Deus, exigindo adoração. Os dias judaicos começam ao pôr do sol. Do pôr do sol de 4 de abril até a chegada de Apófis, em 13 de abril de 2029, seriam 9 dias. O número 9 na Bíblia é um número de finalidade ou julgamento. A segunda metade da tribulação é conhecida como a Grande Tribulação. É caracterizada por julgamentos divinos crescentes. É o julgamento final da humanidade antes do retorno de Cristo. Apófis passará a menos de 32 mil quilômetros da Terra. Se Apófis é o absinto do Apocalipse, bastaria um pequeno empurrão divino para alterar sua rota e atingir a Terra. Tom Horn, em seu livro The Messenger, relata despertar numa realidade hiperdimensional após dormir numa noite de abril de 2019. Na visão, ele vê o que parece ser uma serpente de fogo se dirigindo à Terra. Conforme sua perspectiva muda, ele percebe que é uma rocha enorme indo direto para o planeta. Ele se vê numa colina alta, rodeado por milhares de pessoas apavoradas, fugindo por suas vidas. A rocha atinge o Oceano Pacífico, gerando um tsunami gigantesco de centenas de metros de altura. Ele então descreve em detalhes o que acontece com a Terra nas semanas seguintes ao impacto. Destruição massiva por todo o planeta. Ele acorda e ouve o que parece ser uma voz audível. A voz pronuncia uma única palavra: Apófis. Na época da visão, ele nada sabia sobre Apófis.
Ele pesquisa o asteroide Apophis e publica os resultados em livros, incluindo O Mensageiro que Veio Aqui. A tribulação consiste em 2 períodos de 1.260 dias. São 2.520 dias no total. A tribulação começaria em 23/10/2025, com o pacto descrito no livro de Daniel. Isso daria 30 dias para o mundo se recuperar do choque do desaparecimento de milhões. Em 01/06/2030, um eclipse anular ocorrerá sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Acontece 15 dias, 3 meses e 2 anos antes do retorno de Cristo como Rei em 16/09/2032. Dentro do número está o 153, os 153 peixes. O número 153 está associado ao Pentecostes. No calendário original de Deus, Pentecostes era sempre no dia 15 do terceiro mês, o 153. A igreja nasceu no Pentecostes, e quando Cristo voltar para governar, viremos com ele e os exércitos do céu, trazendo o julgamento final ao mundo. Esse eclipse do anel de fogo é um sinal do julgamento que está por vir. No livro de Daniel, há um período de 1.290 dias do meio da tribulação até 30 dias após o retorno de Cristo. A contagem de 1.290 e 30 dias se espelha se contarmos até 23 de setembro. Não sei se isso significa algo, mas é interessante de qualquer forma. Uns 144 dias antes da volta de Cristo, em 25 de abril de 2032, surge a primeira lua de sangue da Tétrade. A primeira lua de sangue ocorre em Virgem, a semente da mulher, Cristo vindo esmagar a cabeça da serpente. 130 dias antes da volta de Cristo, aparece esse eclipse do anel de fogo. Onde esse eclipse ocorre no céu, revela quem traz o julgamento e quem o recebe. Esse eclipse anular ocorre acima da cabeça do dragão, entre as constelações de Cristo Juiz e Áries, que em hebraico é Talié, o Cordeiro. Logo abaixo do eclipse está a estrela da manhã, Jesus. Os símbolos do dragão, Satanás e Marte, estão na constelação de Cristo Juiz. Saturno, símbolo do reino de Satanás, será atravessado pelos chifres de Cristo Juiz, assim como Marte, outro símbolo do dragão vermelho. Em grego, Jesus é o Alfa e o Ômega, que em hebraico seria o Aleph e o Tav. No hebraico original, o Aleph era a imagem de um boi. Touro é um boi, Cristo Juiz. Em 130 dias, o dragão no mar encontrará seu fim. Naquele dia, o Senhor, com sua espada forte, castigará Leviatã, a serpente fugitiva e retorcida, e matará o dragão do mar. O céu no dia do retorno de Cristo, ao pôr do sol de 15 de setembro, reflete perfeitamente a história em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Eis uma visão geral rápida. Júpiter do sinal do Apocalipse 12, que representa Cristo e a Igreja, está na constelação do Cavaleiro do Cavalo Branco. Viremos com Cristo em seu retorno. A Lua, que representa o Messias, está na constelação da expiação. A estrela da manhã está no ventre de Virgem. Jesus, semente da Virgem, vindo esmagar a cabeça da serpente. Vênus está ao lado de Spica. Spica representa uma colheita. Vem aí uma colheita, separando ovelhas de bodes, uns para o céu, outros para o inferno. Apocalipse 19, 17 e 18 fala de um anjo no sol chamando aves para banquetear-se com os mortos por Cristo. É chamada de grande ceia de Deus. Aqui está o sol. Aqui está o símbolo do anjo, Mercúrio. Aqui estão as aves, corvos, que se alimentarão dos exércitos derrotados de Satanás. Hidra, a serpente, símbolo do diabo, e Cratera, o cálice da ira de Deus. Esta é a cena nos céus ao amanhecer do dia seguinte. Marte, outro símbolo do dragão vermelho, está na área das pernas de leão, Cristo, o leão da tribo de Judá. Segundo Joseph Zizi, em O Evangelho nas Estrelas, a cena entre o leão e a serpente retrata Gênesis 3,15, Jesus, o leão de Judá, esmagando a cabeça da serpente. A imagem mostra o leão prestes a atacar a cabeça da serpente. E ali está Marte, símbolo do dragão vermelho, no dia em que Cristo esmagará a cabeça da serpente. Por fim, Saturno, outro símbolo do reino de Satanás, está frente aos chifres de touro, que o ataca, empalando-o. A história não poderia ser mais perfeita que isso. A contagem para o retorno de Cristo começou com o renascimento de Israel em maio de 1948. O renascimento de Israel foi seguido pela Tétrade da Lua de Sangue de 1949 e 1950.
Luas de sangue representam a expiação de Cristo, seu sangue derramado na cruz para pagar nossos pecados. Os protegidos pelo sangue de Cristo, os cristãos, não experimentarão a ira do Cordeiro. Serão retirados, arrebatados, antes do início da tribulação de 7 anos. A tribulação é o tempo da angústia de Jacó, de Israel, não da igreja. A nação judaica de Israel rejeitou Cristo e o dom gratuito da salvação. Passarão pela tribulação e, ao final, a profecia de Zacarias 12:10 será cumprida. E derramarei sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplicas por misericórdia. Quando olharem para mim, aquele a quem traspassaram chorarão como por um filho único, lamentando amargamente como por um primogênito. Esta profecia se repete em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Mesmo assim. Amém. A história do retorno de Cristo começou com a tétrade lunar de 1949-1950, após o nascimento de Israel, e termina com seu retorno na tétrade de 2032-2033, quando Israel reconhecerá como rei aquele a quem traspassaram.